Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Rogai por nós. São Bento e São Mauro, Rogai por nós. São Pio V. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria então de dar boas-vindas a todos, né? Tem gente que veio de longe, do Paraguai também, para presenciar nosso congresso, que este ano trata da liturgia, né? Lex orandi, lex credendi, remetendo ao adágio, né? A lei da oração é a lei da fé, para mostrar exatamente a íntima relação que existe entre a oração e a fé. Mas, especificamente, nós vamos ver sobre a liturgia, passados 50 anos da promulgação do missal de Paulo VI, né, remeter ao grande debate, à grande crise, para usar as palavras do próprio Papa Bento XVI, na qual a Igreja se encontra. Né, nós estamos em crise, não está tudo bem. Então, para entender, né, como é, que princípios, né, envolve esta crise, para entender as relações exatamente entre esta fé que nós temos e a liturgia, e como é que no decurso da história, né, nós nos deparamos com o Novus Ordo, que é desejo do Papa Bento XVI, que houvesse uma reforma. Nós vamos ver, né, esta gênese do Novus Ordo, e para que as pessoas possam entender por que nós militamos por esta missa. Esse congresso é dirigido especialmente aos padres, porque Bento XVI fez com o Sumorum Pontífico, com o seu motu próprio, uma conclamação aos padres. Nós vamos ver depois, por todos aqueles que militam pela missa, os fiéis leigos que resistem, que mantêm esse sensus fidei, né, o senso da fé. Existe o sensus fidei e o sensus fidelium, né, que permanece sempre unido esse núcleo da fé, e que militam pela missa de sempre, que sofrem, né, esclarecer, animar as pessoas, mas especialmente conquistar, quem sabe, o coração dos padres, né, para este rito que é o rito romano, o rito de sempre da Igreja, né, entender que questões graves, né, estão envolvidas, né, neste assunto, fazendo eco a todo o estudo que o Papa Bento XVI dedicou durante a sua vida. Nós vamos ver depois, mais propriamente na minha palestra, né, que essa foi uma preocupação de sempre da vida do cardeal Ratzinger, e depois como Papa, sabendo que há uma profunda relação entre a liturgia e a fé. Como sair desta crise da fé que nós nos encontramos, né? Ele encontrou uma, não é que é a saída, mas um dos grandes meios, né, que é a missa de sempre, que posta em voga, né, ela traz estes princípios de sempre, ela esclarece a fé exatamente pela relação íntima que há entre a oração e a fé. Eu passo então a palavra ao nosso professor, André Mello, que tratará então da formação do rito romano. Salve Maria a todos. O padre comentou, a minha palestra vai contar para vocês, claro que de forma muito resumida, a formação do rito romano, esse rito ao qual pertencemos, que é o rito de todo o Ocidente. É um rito, como o próprio nome diz, de Roma, um rito que começou na cidade de Roma e acabou se tornando o rito de todo o Ocidente. Então, estudar a história do rito romano é um pouco estudar a história da própria missa. O nosso congresso aqui, ele terá 5 palestras. A minha palestra tem um cunho muito mais histórico. Ela vai tratar então da formação do rito romano e depois da sua formação, da sua consolidação, as revisões, vamos colocar assim, pelas quais esse rito passou no decorrer dos anos. Vamos ter depois uma palestra da professora Laura, que vai tratar especificamente dos ataques que os protestantes fizeram com a reforma à liturgia católica.
e a Contra-Reforma Católica, com o Concílio de Trento e o Papa São Pio V. Nós temos uma palestra do professor Takase, que vai tratar do movimento litúrgico, então já todo o ataque mais recente que a liturgia sofreu. A irmã Ana Maria vai falar da missa nova, né, de novos ordens do Papa Paulo VI, e o padre Jacinto, como ele acabou de explicar, vai tratar, digamos, dessa nova contra-reforma, desse movimento iniciado pelo Papa Bento XVI para um ressurgimento, um restabelecimento, se eu posso dizer assim, da missa tridentina. Bom, essa é a minha palestra. Ela vai, então, se basear... Eu vou ter que mexer em 2 computadores ao mesmo tempo, eu dou um comando lá e outro aqui, né? Então ela vai falar da formação do rito romano, o rito romano ou o que há de mais belo deste lado do céu. A frase é bastante bonita, é bastante poética, é do padre Faber, o padre, o convertido do anglicanismo para o catolicismo no século XIX, e que define a missa de uma forma muito bonita, né? Dizendo que aquilo que há de mais belo deste lado do céu. Um dos autores com os quais nós contamos com a colaboração e nós usamos nas nossas palestras, que é o Michael Davis, ele tem uma outra definição que também eu gosto bastante. Ele fala que a missa, o rito romano particularmente, é a obra-prima da civilização. É aquilo que de mais elevado, de mais bonito a civilização pôde fazer em toda a sua história. Para preparar essa aula aqui para vocês, eu usei sobretudo de um livro que eu conheci lendo uma das obras do Michael Davis. É um livro que trata da formação da liturgia e especificamente do rito romano. É deste padre inglês chamado padre Adrian Fortescue. Ele, um grande especialista em liturgia, do final do 19, começo do 20. Então todo o estudo que ele faz sobre a liturgia católica não tem nenhuma relação direta, naturalmente, com as mudanças que a missa vai sofrer no decorrer do século XX, sobretudo depois do Vaticano II, mas ele, enquanto especialista em liturgia, é uma pessoa, assim, de fato, me parece incomparável. Ele conhece muito do tema. O livro dele, esse aqui, A Missa, um estudo da liturgia romana. É um livro que nós, da editora Flas Carmelli, estamos terminando de fazer a tradução e a revisão. No próximo semestre, no primeiro semestre de 2020, a gente deve publicar esse livro, se tudo der certo. E ele vai escrever essa obra em 1912. Então, alguns comentários que ele faz, por exemplo, que nunca o cânon romano havia sido tocado, ele deve ser entendido com esse enfoque. Depois dele, eu vou comentar isso na hora oportuna, o cânon foi sim alterado, mas até 1912, quando o padre Fortescue escreveu este livro, o cânon romano nunca tinha sido alterado. Tá? Então aqui é só uma breve introdução. Isso, não, tudo que é só uma... No final da vida dele é bastante bonito, ele vai se despedir dos paroquianos, era uma paróquia que ele havia fundado na Inglaterra, e ele vai morrer pouco tempo depois. Ele faz então um sermão bastante bonito, e ele também dizendo isso é tudo que eu tinha a dizer, né? Parece uma coisa bastante bonita, mas eu passo muito por cima, senão eu não vou me ater ao relevante aqui, né? Bom, então nessa primeira parte aqui vou contar para vocês a história da missa, a história da liturgia. A fonte primeira da liturgia, naturalmente, é a Sagrada Escritura. Quando Nosso Senhor instituiu a missa da Santa Ceia, onde ele instituiu também o sacerdócio católico, Nosso Senhor, então, ele deixou uma ordem aos apóstolos, ele deixou uma ordem à igreja: fazei isto em minha memória. E porque Cristo deixou essa ordem, a igreja até hoje reza a missa. É para poder obedecer um mandato muito claro e explícito de Nosso Senhor, que a igreja preservou aquilo que ele havia feito. E a gente vai ver que na missa que Cristo rezou
já tinha todos os elementos da missa. A igreja só depois foi desenvolvendo e tornando mais explícita, ou mais elaborada, mais bonita, aqueles elementos. Mas é porque Nosso Senhor deixou essa ordem que a igreja reza a missa e tem rezado a missa por todos esses séculos, tá? Então, se a gente agrupa, a gente une as 4 citações que a gente tem na Sagrada Escritura, né, seja nos Evangelhos ou naquela carta de São Paulo aos Coríntios, a gente vai compilando esses 4 trechos, a gente vai ter o núcleo do que era a Sagrada Liturgia naqueles primeiros momentos da Igreja Católica. Então, você tinha o pão e o vinho, que eram levados ao altar, o sacerdote dava graças, né? Então ele era um sacrifício eucarístico também. Ele tomava o pão, abençoava e dizia então as palavras da consagração. Fazia a mesma coisa com o vinho, e por fim o pão era partido, e o pão e o vinho consagrados, ou seja, o corpo e o sangue de Cristo, eram dados aos fiéis em comunhão. Então, isso aqui, olhando os trechos da Sagrada Escritura, olhando aquilo que São Paulo coloca nas cartas aos Coríntios, a carta de São Paulo aos Coríntios ela é muito importante porque ela é anterior aos Evangelhos. E ali os especialistas dizem que o que São Paulo está fazendo é descrevendo uma missa. Quando ele diz a fórmula da consagração, ele está repetindo a fórmula que ele usava e que os apóstolos e os discípulos usavam quando celebravam a missa. Tá? Não é uma coisa, um resumo que lhe veio à mente enquanto ele escrevia. Além desse essencial, há outros trechos do Novo Testamento que mostram outras partes da liturgia sagrada. Esses elementos vão ser descritos de formas, sobretudo no primeiro e segundo século, de forma muito resumida, em alguns momentos até pouco precisa. A gente vai ver porquê, mas a gente estudando esses elementos, a gente consegue um pouco recuperar como era a liturgia dos primeiros séculos da igreja. Então, a gente pode montar. Essa aula tem vários desses esquemas. Eles podem às vezes ficar um pouco cansativos, mas eles são importantes para a sua didática, tá? Então, isso aqui depois eu passo para vocês. Notem então que você tem 2 partes da missa, né? Então, primeiro, a primeira parte, que é uma parte mais instrutiva da missa, ela guarda alguma semelhança com a liturgia da sinagoga. Há leituras, há uma explicação, um sermão, e há cantos também. Então você tem aqui a leitura da Sagrada Escritura, a leitura desse primeiro momento inteira só da Sagrada Escritura. Depois sermões, você tem aqui então todos os trechos da Sagrada Escritura que comentam da liturgia e que provam isso. Sermões sobre o que foi lido, salmos, hinos, orações, ofertório, ato de caridade, uma profissão de fé. Não era propriamente o credo ainda, o credo vai entrar na missa só no século IX, mas havia uma profissão de fé, o ósculo da paz. Numa segunda parte, você tinha aqui a oração de ação de graças, a consagração, a oração recordando a morte de Cristo e a comunhão dos fiéis. Tá? Então esse era o esquema da missa naqueles primeiros séculos. Naturalmente, a missa dos primeiros séculos da igreja, ela era algo muito curto, resumido, e que se atinha ao essencial, por diversos motivos. Né? Porque o modelo que se tinha de missa, que era a missa que Nosso Senhor rezou, fora dessa maneira. Segundo, porque a missa era um ato criminoso. Né? Você vê, a missa, perseguir quem vai à missa não é de hoje, né? A missa era a Igreja Católica era uma igreja, foi posta fora da lei, já por Nero, e
ficou nos 3 primeiros séculos sendo uma prática ilegal no Império Romano. Ser cristão era crime. A gente pega as atas dos mártires e vai analisar os processos que foram feitos contra os cristãos que morreram mártires, a acusação que havia contra eles, a acusação que a gente olha na ata dos mártires, é de que ele era cristão, não é que roubou, que matou, que conspirou contra o Império. A acusação era essa: ser cristão era crime. Portanto, a reunião que os cristãos faziam era uma reunião feita de forma muito escondida e muito rápida. A missa, por conta disso, acabava muitas vezes sendo curta. Às vezes a quantidade de leituras era abreviada, se havia uma chance de ter mais leituras. Tinha mais leituras, mas sempre era feito de forma muito abreviada, porque podia chegar aos guardas, e isso por vezes acontecia. Nós estivemos nas catacumbas de São Calixto, e em uma das catacumbas está lá, aqui estava rezando missa o Papa Sixto II, quando chegaram os guardas romanos, e na hora mataram todos, o Papa e todo mundo estava assistindo missa. Então, ir à missa ou rezar a missa não era brincadeira. Por isso que as missas eram rezadas nas catacumbas ou nas casas das pessoas. As pessoas tinham casas maiores, onde havia um cenáculo. Nesse cenáculo era rezada a missa. Então, com o passar dos séculos, alguns detalhes foram sendo acrescentados à liturgia, sobretudo depois de 313, com a liberdade que a igreja teve. O essencial, porém, do serviço litúrgico sempre foi o mesmo. Todos convergem, então isso aqui é o primeiro ponto que a gente tem que extrair dessa palestra. Todos esses estudos litúrgicos mostram que todas essas liturgias dos primeiros séculos, elas convergem para uma liturgia em comum. Havia no primeiro século da igreja uma liturgia única. A missa romana, que eu vai nos interessar mais, é uma forma litúrgica que encontramos, olha que interessante, não nas leis de algum papa medieval. A missa romana, o rito romano, ela não vem de um decreto papal. Nunca houve um decreto papal determinando essa aqui é a missa, assim, ela está proibida hoje. Então, essa missa, a gente vai conhecer a sua formação não estudando os decretos dos papas, mas as epístolas, os Atos dos Apóstolos e os Evangelhos. Aliás, é interessante notar, a primeira vez que um papa legislou, escreveu um documento sobre liturgia determinando como aquilo devia ser feito, foi São Pio V em 1570, porque havia uma crise enorme e isso era necessário. Então, isso aqui é para reforçar um argumento do cardeal Ratzinger de que o desenvolvimento da liturgia sempre foi algo natural, algo vegetativo, nunca algo artificial ou abuso. Tá? Essa pintura das catacumbas? Essa pintura das catacumbas, que mostra aqui uma missa. Então, olhem aqui, só um detalhe, eu não vou tratar disso, tem uma outra aula sobre isso, onde eu quero dar lá no Frascarmelli, mas notem aqui como era a missa, tá vendo? Todos do mesmo lado do altar. Não tinha ninguém de frente para ninguém. Né? Então essa aqui é uma pintura das catacumbas. Aliás, a questão de se estar de frente e de costas para alguém não era nem colocada. Essa questão nunca foi colocada entre os católicos. Simplesmente se rezava voltado para o leste. Não se rezava de frente ou de costas para ninguém. Essa questão as pessoas nem se colocavam. Né? É uma questão colocada muito agora a respeito. Bom, então como é que a gente vai descobrir como era essa liturgia nos primeiros séculos? Primeiro, o Didaquê, né, que é aquele ensinamento, como o primeiro catecismo da igreja, que é dos primeiros séculos, alguns até atribuem aos apóstolos, ele já faz uma alusão à missa. Ele não é um tratado sobre liturgia, não há tratados de liturgia do primeiro século, mas o Didaquê, ele vai falar sobre uma série de instruções dadas aos cristãos. Vai falar, portanto, também da missa. Então o Didaquê vai, no capítulo 14, ele diz
reunimos no dia do Senhor. Isso aqui sempre é muito frisado, porque os católicos faziam muita questão de mostrar que eles não eram judeus, né? De tirar essa... No começo os romanos confundiam os cristãos com uma seita judaica, daí até o motivo pelo qual se rezava voltado para leste, um dos motivos era esse, para se distinguir dos judeus que voltavam voltados para o templo. Então reunimos no domingo, dia do Senhor, para a fração do pão, e agradecei depois o haverdes confessado os nossos pecados, para que o vosso sacrifício seja puro, né? Então, sempre a Tem missa... ação de graças, que é a confissão dos pecados. Isso. Tem até o confite que eu falei. Isso, tem inteiro, exatamente. Tem um dia que a missa é de preceito, que era o domingo, e dizendo bem claramente que a missa era um sacrifício, não uma ceia. No capítulo 9, vai dizer, no que concerne a Eucaristia, celebrar da seguinte maneira, vai dar uma explicação abreviada de como a missa deve ser rezada. Ninguém coma nem beba a vossa Eucaristia se não estiver batizado em nome de nosso Senhor. Isso aqui é um ensinamento do primeiro século. Não pode comungar quem não é batizado e quem não confessou os pecados, né? Pois a respeito dela diz o Senhor: não deis as coisas santas aos cães. Depois a gente tem também uma epístola, uma carta de São Clemente. São Clemente foi Papa, o terceiro sucessor de São Pedro, que ele vai escrever aos Coríntios, que ele vai também fazer uma referência direta à liturgia. Essa carta é uma carta particularmente interessante. No capítulo 40, mandamos oferecer o sacrifício e celebrar o culto. De novo, falando que a missa é um sacrifício. Não ao acaso, ou desordenadamente, mas com tempo e hora marcados. Já no capítulo 34 vai falar dos santos, santos, Senhor Deus dos exércitos, não do universo. Depois aqui a liturgia como ela era tratada pelos padres da igreja. Na Epístola de Barnabé, a Epístola de Barnabé é um livro apócrifo. Então aqui já faço uma ressalva, né, para que não saiam aí dizendo que eu estou defendendo os apócrifos. Claro que os livros apócrifos não são livros revelados. Então eles não têm valor de ensinar a revelação. Contudo, são livros de indiscutível valor histórico. E eu aqui os cito, né, vou citar mais de uma vez livros apócrifos, dado o seu valor histórico e não querendo dizer que eles são livros canônicos. Então a Epístola de Barnabé também vai falar do domingo, que a missa é referida aos domingos. Nos primeiros séculos, a missa era rezada todo domingo e algumas vezes durante a semana. Logo depois, isso já no século II, vai se criar o hábito de haver missas cotidianas. Na carta de Santo Inácio de Antioquia, que foi mártir, né, morreu no século II, ele vai dizer: reúnem-se todos vocês como a um templo de Deus, a um altar, a um Jesus Cristo. Então, essa questão de ser um templo, um altar, um Cristo, um Deus, vai marcar bastante a liturgia. A gente vai ver daqui a pouco que as missas privadas, as missas baixas, vão começar a ser celebradas muito depois, né? Isso aqui no Ocidente, no Oriente, elas nem existem. Um dos motivos é esse, né? Essa questão essa ênfase que Santo Inácio dá na unidade do sacrifício, né? Fala também no domingo como dia santo. São Policarpo fala da hierarquia e fornece uma oração nos moldes litúrgicos. Nos escritos dos padres da igreja se denota também bastante uniformidade na liturgia do primeiro século. Diga, Rafael. André, dessas heresias do primeiro século, alguma já vai aparecer falando que a missa é simplesmente um banquete? Não. Isso não. Nunca tenho estudado. São Paulo tem uma das epístolas fala
Por acaso vocês não têm casa para banquetear-se e comer? Para distinguir o que acontecia. Pode ser que alguns levassem comida, e em alguns lugares, acho que em algum lugar... É que aí havia uma ceia que não era missa, né? Que os cristãos se reuniam na Água Viva para, de fato, comer. E aí isso começou a gerar uma grande confusão aí em São Paulo. Chama a atenção, e a igreja então separa a Água que deixa de ser celebrada de manhã, para ser celebrada só à tarde para não misturar com a missa. Porque aqui em São Paulo justamente está mostrando que não se deve confundir uma refeição normal, uma ceia, com o santo sacrifício. Uma coisa, outra coisa. Por isso São Paulo até dá uma bronca. Né? Você não tem casa para comer? Vou comer aqui. Aqui Santo Inácio brincando com os leões, né? Ele gostava de animais, etc. Ele está aqui brincando com os leões. Depois aqui, então, esse aqui é um dos principais, digamos, documentos que tratam da missa. Ele vai tratar de forma indireta, inclusive de forma muito imprecisa, mas é um documento muito importante. No século II, durante o reinado do imperador Trajano foi um daqueles imperadores que perseguiu os cristãos, mas Trajano, ele perseguia de forma pouco ativa. Ele não queria que os cristãos fossem perseguidos, fossem caçados. Ele dizia que ser cristão era crime, que se alguém fosse encontrado professando o cristianismo, ou que fosse cristão, que fosse de fato chamado a juízo, e que se não renegasse a fé ia ser morto. Mas que não era fazer uma perseguição ativa aos cristãos. Então, isso aqui, ele diz, uma resposta a uma consulta feita por um governador, o governador da região da Bitínia. Dá uma dica aqui para os jovens, hein? Toda vez que a professora Laura não está aí, né? Toda vez que a professora Laura perguntar para vocês onde é uma região do Império Romano, digam que fica na atual Turquia. Não há meio de... Então, de 99, de 100 perguntas, você acertar 99. Então, na dúvida, faça um cara de conteúdo. Professora Laura, é na atual Turquia. Vocês vão acertar. Então, a Bitínia também é na atual Turquia. Tá? Então, sempre façam isso, vocês vão acertar. Esse governador, então, ele vai escrever para o imperador, falando: escute, o que eu devo fazer com os cristãos? Porque aqui na minha região há cristãos. Eles se reúnem em tal dia da semana. Eles fazem isso, isso e isso. Nas reuniões eles fazem isso. E ele dá uma descrição da missa. A descrição dele é uma descrição pobre, mal feita. Por quê? Primeiro, ele não era cristão. Segundo, ele nunca tinha ido à missa. Como é que ele sabia? Ele sabia porque cristãos que haviam apostatado haviam contado para ele quais eram os costumes dos cristãos. E, querendo agradar o governador para salvar a cabeça, esses traidores contavam a história de forma deformada contra os cristãos. Então, sempre dando às reuniões uma conotação ruim. Mas esse escrito de Plínio Titilis, é o nome do governador, ele é muito importante para a gente conhecer que os cristãos se reuniam aos domingos, que havia cantos, qual era a matéria desse sacramento, o pão e o vinho, etc. Então há uma série de elementos que ele traz nessa carta que ele escreve para o imperador Trajano. Outro documento mais importante, porque esse é mais técnico e que traz muito mais detalhes, são os escritos de São Justino Mártir, que ele era filósofo pagão, se converteu ao cristianismo, vai morrer mártir, e ele escreve uma apologia ao cristianismo. Ele escreve para o imperador Antonino Pio para defender os cristãos, e embora ele não esteja escrevendo propriamente sobre a liturgia, ele vai tratar da liturgia. Então, se nós pegamos esses escritos
que eu sei aqui para vocês, no primeiro e segundo século, a gente consegue montar o seguinte esquema litúrgico, né? Como era a missa. Primeiro, você tinha leituras da Bíblia, sempre da Bíblia. O único livro usado na liturgia nos primeiros séculos era a Sagrada Escritura. Não era usado nenhum outro. Não havia missal, primeiro e segundo século. Não havia um livro por orações, nada disso. As leituras eram todas tiradas da Bíblia, muitas vezes escolhidas pelo diácono, pelo leitor, pelo bispo. O bispo ficava sentado enquanto o diácono lia um trecho do Antigo Testamento, ou quando ele lia o Evangelho, e ele fazia um sinal quando ele achava que aquela leitura era suficiente. Esse sinal muitas vezes era lhe dizer deu graças. Daí que vem o deu graças da missa. Ele estava indicando que era para ele parar a leitura porque ele ia fazer o sermão. As leituras eram várias, não eram só duas como nós temos hoje. Parte disso ficou em algumas missas, na missa das têmporas, ou no Sábado Santo, nós ainda temos várias leituras. Mas aqui era uma coisa ainda em formação, portanto, muito mais livre, né? Depois que todas essas leituras vão se ficar padronizadas, isso quando vão surgir os missais, que não é aqui no segundo século ainda. Não é no segundo século por quê? Se os cristãos viviam escondidos e assistir à missa, ou rezar à missa, era risco de morte, eles não iam fazer missais. Né? As coisas eram feitas... Apresentar uma prova do crime. Apresentar uma prova do crime. As coisas eram feitas de forma mais escondida possível. Então havia leituras da Bíblia, o sermão proferido pelo bispo, normalmente quem rezava a missa era o bispo, depois oração feita pelos fiéis, ósculo da paz, o pão e vinho com a água são oferecidos e recebidos pelo bispo, ofertório. Depois você tinha a ação de graças, a oração eucarística, que era o cânon, ou a consagração, né, que eram ditas pelo bispo, memória da paixão de Cristo, aqui que eram as palavras da consagração, aqui seria toda a parte referente ao cânon. Né? Os fiéis, então, encerravam essa parte, essa oração dizendo amém. Depois a comunhão em duas espécies, e era separada algumas hóstias para ser levadas, as consagradas, pelos diáconos para aqueles que estavam doentes. Ao final, havia uma coleta para os pobres. As pessoas deixavam ali, aos pés do bispo, dons que eles traziam, esmolas, para ser depois distribuída pelo bispo, para ser distribuída aos pobres. Notem aqui a comunhão em duas espécies. Né? Eu já adianto, porque acho que isso aqui não vai ser tratado em nenhuma das palestras. A comunhão, a igreja sempre nos primeiros séculos fez a comunhão em duas espécies. Por quê? Porque Cristo, quando rezou a missa, fez assim. E a igreja, muito preocupada em fazer aquilo, fazer isto em minha memória, se preocupou em fazer exatamente como Cristo havia feito. Isso gerava uma série de inconvenientes. A comunhão do cálice era muito complicada, muito difícil de se fazer sem haver profanação. Mas a igreja tentou diversas soluções para esse problema. Sempre colocando como princípio fazer aquilo que Cristo tinha dito. É difícil, mas a gente tem que conseguir. Até que depois, se eu não me engano, isso aqui vai ser no século VII ou VI, que um estudioso vai dar um argumento que é bastante simples, que resolveu a questão do Ocidente. No Oriente eles continuaram dando a comunhão em duas espécies, que é, o argumento é simples e é genial. Na missa, em toda a missa, o sacerdote comunga das duas espécies. Fazendo isso, aquilo que Cristo pediu está sendo realizado. Não precisa que todo mundo comungue das duas espécies. Uma coisa era os dois, eu estava mal, outra coisa é uma missa com 500 pessoas. Exatamente. Então, a questão foi resolvida aqui no Ocidente, de forma bastante simples, e no Oriente, não. No Oriente eles não aceitaram isso, um dos motivos pelos quais os ortodoxos se separaram, uma das acusações era essa,
e que aqui a comunhão era sagrada em uma espécie. Mas isso aqui é um outro assunto, tá? Então aqui, ainda sobre a missa no segundo século. Nós temos aqui, nos escritos de Atenágoras de Atenas e de Teófilo de Antioquia, que citam, né, oração que era feita na missa, pelas intenções do imperador, né, como sendo um trecho importante daquelas orações que os fiéis faziam na missa. Depois, Santo Irineu, o grande apologeta da igreja, que vai combater a gnose, ele faz diversas alusões ao ritual da liturgia das orações. A oferta feita segundo a ordem de Cristo é de vinho de uva e pão de trigo. Então aqui não pode ter broa de milho, cookie, cachaça, todas essas coisas, né? Santo Irineu já dizia isso no ano 200. Estes receberam a palavra de Deus e se tornam corpo e sangue de Cristo. Também ele vai atacar um tal Marcos, que permitia que a missa fosse celebrada por mulheres. A gente vê que o problema é antigo, né? Então Santo Irineu, no ano 200, teve que escrever para defender qual era a matéria do sacramento, para defender que ele se tornava o corpo e sangue de Cristo, e também para dizer que a missa só podia ser celebrada por sacerdotes homens, e não por mulheres. Alguns escritos apócrifos, como o Atos dos Apóstolos, não o Atos dos Apóstolos mesmo, um outro apócrifo, e os Atos de João, falam também da liturgia. Depois do século III, ano 200 e tanto, no século III, a gente deixa de ter, vou assim dizer, um fio único sobre a liturgia e passa a ter uma multiplicidade de fios e fica difícil a gente rastrear todos eles, né? Então aqui o estudo da liturgia fica mais complexo, porque são muitos já os padres da igreja, são muitos doutores falando de liturgia e fica difícil a gente acompanhar e seguir todos esses ensinamentos, né? Começa a surgir traços, então, específicos de determinadas regiões. Isso aqui é um elemento bastante importante da liturgia. Eu comentei com vocês, não havia missais. As comunicações eram muito mais difíceis do que eram hoje, que são hoje. Portanto, depois todas as orações eram feitas de memória. O bispo rezava a missa de memória. O diácono respondia de memória. As partes que o povo respondia eram também de memória. O padre que ajudou e concelebrou com o bispo a vida inteira, quando ele fica bispo, ele vai rezar a missa de memória, lembrando aquilo que o bispo com quem ele conviveu fazia. Vai fazer igual. Claro que a escolha da unidade de culto, e a porque se falar... Isso, exato. Se esse amém vem agora ou depois, ou se agora tem um amém ou não, ou se essa determinada festa eu vou celebrar com mais pompa do que aquela, isso vai se tornando uma coisa muito local. Então a liturgia vai ficando com algumas diferenças de uma região para outra. Não também natural para falar, não toda festa de Páscoa a gente vai esse aqui, tá bom? Isso, e depois são mudanças No outro lugar, não. acidentais, né, não são mudanças essenciais. No essencial, obrigado. No essencial, a missa sempre conferia, nunca se mudava o essencial, mas a gente começa a ter traços específicos de região para região. São Clemente de Alexandria fala em leituras, cantos e fala em sermão, fala também nos santos. Orígenes fala de orações litúrgicas e sobre as vestes especiais do sacerdote. O sacerdote ele tinha roupas que eram próprias para rezar a missa. São Dionísio de Alexandria, que foi patriarca de Alexandria, também fala dos cantos dos hinos, que é algo que a igreja herdou do culto da sinagoga. Né? Então, quando eu olho já no século III,
eu vou ter, sobretudo quando eu olho as Constituições Apostólicas. As Constituições Apostólicas são um conjunto de 8 livros que foram escritos na Síria e que contém uma porção de instruções e normas para o clero e também para os fiéis. As Constituições Apostólicas são do século III. André, elas chamavam a si mesmas assim? Boa pergunta, não sei. Chamar seria muito interessante. Seria muito interessante, exato. Mas eu não sei se ela se chama de Constituição Apostólica ou não. Né? Mas e a Constituição Apostólica, as Constituições Apostólicas tratam também da liturgia. E o que ela vai falar sobre a liturgia? Né? Você tinha aqui uma liturgia dos catecúmenos, aqueles que estão preparados para o batismo, que era composta, tinha lá 2 leituras do Antigo Testamento, canto de 2 salmos, Atos dos Apóstolos e Epístolas, um diácono ou um padre lê o Evangelho, todos ficam de pé e em silêncio. Alguns, não todos os padres, pregam, por último o bispo prega. Os catecúmenos e penitentes são retirados. Você vê que a missa normalmente era longa. Uma missa levava em média 3 horas. Toda a missa era solene. Tudo isso que eu falei para vocês agora é só... e a missa vai ser assim. E aqui já tinha durante a semana? Aqui já tinha durante a semana. Durante a semana, século II. A missa era sempre missa solene. A missa baixa é algo que vai surgir depois. Vou contar para vocês. E aí você tinha a segunda parte, que era a liturgia dos fiéis. Que você tinha então a oração dos fiéis, todos ficavam voltados para leste. Essa questão do leste é bastante importante. Um dos argumentos que se usa, mas em Roma, na Basílica de São Pedro, portanto, na igreja mais importante do mundo, a missa é de frente para o povo. Mentira, não é nada disso. A São Pedro foi construída ainda, uma das poucas basílicas antigas, que não foi construída com o altar voltado para leste. Esse costume é um costume que não foi logo no primeiro século da igreja. Ela foi construída ali porque ele tancava São Pedro. Né? E de tal maneira é importante estar voltado para o leste que o leste não era a porta da igreja. Por isso que o padre rezava a missa voltada para o leste, não voltada para o público. Quando chegava na hora principal da consagração, acho que era o diácono, falava assim, voltai-vos ao Senhor. Todo mundo ficava em pé e ficava voltado para a porta. O padre e todos os fiéis. Assim que a missa era rezada. Todos os fiéis de costa para o padre. Mas os fiéis não se colocavam, repito essa questão. Porque ali não se estava de costa nem de frente para ninguém. Se estavam voltados para leste. Era essa a norma. Tá? Então aqui todos se voltavam para leste. Os diáconos ofereciam o pão e o vinho. Isso aqui é uma coisa que ficou até os tempos atuais. Eu vou pegar uma coisa aqui para distrair as crianças aqui, senão elas dormem. Senão o Dudu vai dormir. Olha que interessante o meu missal. Vou pegar aqui para vocês uma parte prática, hein? Pra vocês verem como isso aqui que eu estou falando é verdade. Olha o trecho aqui, vou ler para vocês o trecho do ofertório. O padre reza, né, do ofertório. O padre diz: recebei, Pai Santo, Deus Onipotente e Eterno, esta hóstia imaculada, que eu, vosso indigno servo, vos ofereço a vós, Deus vivo e verdadeiro, pelos meus inumeráveis pecados, etc. Eu vos ofereço. Aí você tem aqui depois o oferecimento do vinho. Vou ler agora para vocês. Nós vos oferecemos, Senhor, o cálice da salvação. Está errado o missal. Quem traduziu não prestou atenção. Estudou no São Paulo. Começa, eu vos ofereço, primeira pessoa do singular. Depois, na hora de oferecer o cálice, se atrapalhou. E não é erro de tradução, hein? Ofere-vos tibi, está no plural. Então tem um erro no missal. É isso, irmã Maria? Então, por que é isso? Porque o cálice era oferecido pelo diácono junto com o celebrante. Então o cálice era oferecido por nós.
Por isso que até hoje, nas missas solenes, na hora do ofertório do cálice, o diácono vai até o altar e ajuda no ofertório. E aí isso fica muito mais claro porque é no plural. Mas aqui é no plural porque sempre foi oferecido no plural, pelo celebrante e pelo diácono. O diácono oferece por vinho. Os diáconos que assistiam o bispo dizem: ninguém esteja contra ninguém, ninguém seja hipócrita. Para o que você diz, né? Exato. Os diáconos rezam pela igreja, pelo imperador, o sacrifício oferecido, como eram as duas espécies, as mulheres usando o véu. Isso aqui já nas constituições apostólicas, século III, tá? Já São Clemente VI tem, mas sabe o Epístola aos Coríntios? Uma condenação das mulheres que estão querendo ir na igreja sem véu, por causa de uma seita que dizia que as mulheres tinham uma ligação direta com Deus e não praticavam com a véu. Os males normalmente vêm de longe. O demônio é pouco criativo. Então, a liturgia do século III. No Ocidente, nós temos aqui poucas referências, muito mais do Oriente, claro, nesses primeiros séculos. Então, a gente tem aqui Santo Hipólito e Novaciano, que vai trazer alguns elementos. Depois, do norte da África, onde a igreja tinha bastante influência. O norte da África é o primeiro lugar onde a missa, onde a liturgia vai ser celebrada em latim. A liturgia vai ser até o século III, mais ou menos, celebrada em grego. Então nós temos aqui, na África, onde pela primeira vez se usou o latim, Tertuliano fala em leituras, em concordância com Roma, os mesmos textos que se liam em Roma. Salmos e hinos são cantados, depois da palavra, das leituras, o sacrifício era oferecido. Faz menção ao prefácio e aos santos. Fala em consagração. O domingo era o dia santo, onde a Eucaristia era particularmente celebrada. A missa era também celebrada diariamente, logo cedo. Então aqui, isso aqui já era século III. O altar continha relíquias. São Cipriano de Cartago diz que a missa era rezada todos os dias de manhã cedo. Fala de leitura de sermão, os catecúmenos saíam antes da comunhão, que era recebida apenas pelos batizados. Vai falar de ofertório, o cálice com vinho e água, que é bem importante, porque houve uma heresia que dizia que só era para ter vinho. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Alguns bispos da província de São Cipriano, já aqui, queriam usar apenas vinho. O santo protestou veementemente, insistindo na mistura do vinho e água, como nosso Senhor usou na última ceia. Na ceia judaica, se tomava vinho 3 vezes. Na última vez era vinho misturado com água. Porque o que Cristo usou era um vinho com água. Né? Então ele dá aqui o símbolo, olha que interessante, ele dá um símbolo. Como nós temos na última ceia. A água representa os fiéis unidos a Cristo. Que é exatamente o argumento que a gente dá. Diz que da mesma forma a água sozinha não pode ser usada. A gente quer usar a água nisso. Fala do sursum corda e da resposta a Deus Adão. Traz as palavras da consagração do cálice com o verbo no futuro. Como exatamente. Como no rito romano. E insiste na necessidade de fazer todas as coisas no modo como Cristo fez na última ceia. Então a gente nota que, embora existissem essas pequenas mudanças locais, o núcleo da missa era o mesmo. E era o núcleo da missa tridentina, como ser honesto. Porque tudo isso aqui já não fala a Deus Adão, mas as nossas crianças, para elas, isso aqui não é uma novidade. A missa é isso mesmo, é nome dos obispos, etc. Santos, Agnus Dei. Tá? Então, se eu pego aqui os escritos de Tertuliano e de São Cipriano, como é que vai ser o rito? Missa dos catecúmenos, leitura por um leitor, tem um lugar onde ele vai ler um ambão. Entre as leituras, 2 cantores cantam os salmos, o aleluia também é cantado. Então aqui a gente já vê a estrutura que tem a missa, tá vendo? Você tem a leitura da epístola, depois você vai ter os cantos, né? Aí você tem o sermão, saem os catecúmenos, né? Esse costume dos catecúmenos saírem
ele vai cair século IV, V, que é quando o número de convertidos passa a ser, o número de batizados passa a ser, na sua maioria, de crianças. No começo, naturalmente, quem se convertiu eram adultos. E, então, esse costume de tirar os não batizados da missa vai cair lá pelo século V. E na missa dos fiéis, você tem a oração dos fiéis, o ofertório do pão e do vinho, a coleta para os pobres, o vinho misturado com água, exatamente hoje. O Sursum Corda, a resposta à oração eucarística, os santos, a consagração, a memória da paixão de Cristo, a fração da hóstia, né, a oração do Senhor, o Pai Nosso. Cartas posteriores eram lidas aqui, tinha as cartas provavelmente de Santo Agostinho. Santo Agostinho fala que aqui era o ósculo da paz. Depois a gente tinha a comunhão das duas espécies e a despedida dos fiéis. Tá? Então, pegando todos esses elementos que a gente viu agora de forma bastante sucinta, a gente pode concluir que as liturgias em Roma, nas Gálias, no norte da África, em Alexandria e Antioquia, mostraram uma considerável unidade. Então, todas elas apontam para uma liturgia única que havia no começo da igreja, no século I. São Cirilo e São Jerônimo vão mencionar o Pai Nosso na missa. Ele tem um escrito de São Jerônimo. São Jerônimo vai morrer no final do século IV. São Jerônimo escreveu De Sacramentis, que é um conjunto de ensinamentos para a formação dos cristãos. Então, tinha lá doutrina, tinha liturgia, costumes, etc. E ele vai tratar também, São Jerônimo, da missa. E ele vai trazer uma oração litúrgica, um cânon, que é um pouco menor apenas do que o cânon romano que a gente tem hoje na missa preventiva. Mas é ipsis literis, só o comecinho do que a gente tem hoje no cânon, não tem mais São Jerônimo. Mostrando que o cânon, que a gente vai tratar dele especificamente logo mais, o cânon romano é algo muito antigo. Muito antigo. Não se sabe exatamente onde ele surgiu, mas se sabe que era muito antigo. Se andou no 300 e tanto. São Jerônimo já tinha escrito, e não foi São Jerônimo que compôs. Alguns elementos da liturgia parecem de fato vir da celebração judaica, feita nas sinagogas, e aqui é um fato interessante. Como a igreja é aversa a esses rompimentos abruptos de liturgia. Pois é. Os apóstolos iam à sinagoga, foram desde criança à sinagoga, para rezar, para ouvir as leituras e a pregação. Quando Cristo instituiu a missa, e que eles compreenderam claramente que a religião católica é uma outra religião, que não tinha nada a ver com o templo ou com o judaísmo, isso vai dar toda uma briga no começo, mas depois eles perceberam bem, nós não somos mais judeus. Mas aquilo que era uma tradição litúrgica boa, com aquilo eles não romperam. Eles continuaram com as leituras para os cantos como havia na sinagoga, para ver como Deus age em matéria de liturgia. Nunca tem um mudar. O que foi feito até agora está proibido. Aquilo que nós tínhamos até ontem como bom e santo, a partir de agora é proibido. Mal e errado. Isso nunca existiu. Mas nem quando se tratava da cerimônia da sinagoga, que só dizer isso para a missa que a igreja reuniu durante 2000 anos. Então a gente vê aqui que desses ritos, os ritos de Roma, de Alexandria, de Jerusalém, foram os que prevaleceram. Então aqui a gente tira a segunda lição importante dessa palestra. De todas essas missas que eram rezadas nos primeiros séculos, nós sabemos que todas elas apontam para uma liturgia única que havia no começo da igreja. Mas que com o desenvolvimento, aqui já no século III, século IV, a gente consegue perceber 4 ritos, que são os ritos chamados ritos, vamos chamar assim de ritos referenciais. Os ritos que vão servir como referência para todos os outros ritos que existem
existem até hoje. Esses ritos, para eles terem se estabelecido e influenciado com tanta força, eles tinham muita autoridade. E a autoridade deles advém do fato de serem ritos de cidades que eram sedes patriarcais. Ora, sendo uma sede patriarcal, ou seja, um lugar onde um apóstolo foi bispo, isso dava muita autoridade. Quem é que ia contra? Então, eram as 4 cidades. Roma, que é onde São Pedro foi bispo, né? Alexandria, onde São Marcos foi bispo, Antioquia, onde São Pedro foi bispo, e Jerusalém, onde Santiago foi bispo. Então, esses 4 patriarcados vão ter uma grande importância. Em matéria litúrgica, o rito de Antioquia ou de Jerusalém era o mesmo. Eles são o rito de Antioquia. O rito de Antioquia vai influenciar de alguma forma o rito de Santiago, que é o rito de Jerusalém, e depois o rito de Jerusalém que vai acabar sendo implementado e sendo difundido em Antioquia. Então, aquele que a gente chama de rito de Antioquia é o rito de Jerusalém. É o mesmo. Não era exatamente o mesmo, mas um influenciou o outro. Desse daqui que tinha mais importância, mais peso nesse começo do rito de Antioquia. Então, no século IV, a gente tem uma mudança de cenário bastante importante do ponto de vista político que vai influenciar e tudo, inclusive, na liturgia. No século IV, a igreja, então, deixa de ser perseguida. Em 313, com o Edito de Milão, o imperador Constantino deu liberdade à igreja. Então, agora, não era mais proibido ser católico. Podia ter missa à vontade, podia praticar religião à vontade. O que Constantino fez foi dar à religião cristã o mesmo status que ele dava, que o Império dava, a todas as outras religiões. Não deu à Igreja Católica nenhum privilégio, mas ela podia ser livremente praticada. Isso vai ter uma influência na liturgia enorme. Agora, por exemplo, você podia ter missas não só mais elaboradas, mas você poderia, por exemplo, ter cultos públicos. Podia ter procissão. Então isso aqui vai ter uma importância enorme na liturgia. São Cirilo de Jerusalém, Santo Atanásio, São Basílio, São João Crisóstomo vão deixar descrições detalhadas dos ritos que eles celebravam. Então aqui, não dá para citar tudo, porque senão ficaria cansativo. O material que a gente tem aqui no século IV, século III e diante, é um material muito mais volumoso e muito mais detalhado sobre liturgia. Tá? E aqui então que vão surgir os primeiros livros litúrgicos. Né? E surgindo o livro, a coisa para de progredir. Né? Essa mudança, vou repetir de memória. E a cada vez que eu repito, eu mudo um pouquinho, e o meu discípulo muda um pouquinho, e daqui a 50, 100 anos mudou um pocão, isso acabou. Porque agora estava escrito. Né? Então, com os livros litúrgicos, essa fluidez que havia na liturgia, ela dá lugar a uma cristalização, formando diferentes liturgias em diferentes localidades. Em todas se vê a mesma linha mestra, mas são ritos distintos. E aqui então são aqueles 4 ritos que eu comentava com vocês há pouco. Né? 3 desses ritos padrão, eu chamei aqui, são das 3 antigas cidades patriarcais: Roma, Alexandria e Antioquia. Um quarto é diferente. Ele não é um rito que vem de uma sede patriarcal. Ele é chamado rito galicano, que não se sabe exatamente de onde veio. Supõe-se que ele veio de Antioquia. Antioquia tinha uma importância muito grande. De Antioquia ele veio para Milão, e de Milão se espalhou por todo o Ocidente. De forma que o rito romano era um rito rezado só em Roma. Nas periferias de Roma já não era mais rito romano, era galicano. O que se rezava no Ocidente era o rito
galicano. O que se rezava em Roma era o rito romano. Então o Papa rezava o rito romano. Todo Milão, a Espanha, a Gália, a Germânia, a Inglaterra, todos os lugares, o norte da Itália, todos os lugares rezavam a missa, o rito galicano. Tá? Então, desses 4 ritos, o rito romano e o galicano no Ocidente, e no Oriente, o rito de Antioquia e o rito de Alexandria, esses 4 ritos são as 4 linhas mestras litúrgicas que a Igreja Católica tem. Então, a gente vai agora tratar sobre os outros 3 en passant, para tratar do rito romano, que é o que vai nos interessar. Tá? Então, o rito de Antioquia, dos 4 é o melhor conhecido, é o rito que nas constituições apostólicas é tratado. As constituições apostólicas, elas foram escritas na Síria, portanto no local de rito de Antioquia. Fala já do Natal, fala da Quaresma e da Semana Santa, que juntas tem 7 semanas. Isso aqui vai ser definido só depois, né, padronizada pela Igreja. Na Palestina eram 8 semanas, no Egito 6. O rito de Jerusalém, o rito de São Tiago, deriva do Antioquino e o suplantou, como aqui que comentei há pouco. Né? Em um díptico, o que é um díptico? Diz que o nome é díptico. Ele tem, onde era colocado para o padre ler, ele tinha uma coisa com uma dobradiça no meio, como se fosse um livro de madeira, uma capa de livro, e ali colocavam as orações para o padre, ou o nome das pessoas, para o padre rezar no momento dos vivos e no momento dos mortos. E num desses dípticos há escrito uma oração para Nossa Senhora, que se refere a nossa toda santa, imaculada e altamente louvada Senhora Maria, Mãe de Deus, e sempre viva. Então, um escrito... Você não lembra da... Então, esse aqui é século III, né? Século III. Portanto, antes de Nicéia. Diz que veio de Antioquia, né? É. Isso de Antioquia do Bizantino, que é Isso. o pai também, né? O rito bizantino é o rito de Antioquia. Que é muito mais alto. Isso aqui. Então aqui, esse rito chegou a ser usado até na Grécia e por monges gregos que viviam em Roma. Santo Efrem indica o rito de Edessa em seus escritos. Depois aqui o rito de Alexandria, que se sabe pouco, conhecido como rito de São Marcos, e ele vai se cristalizar de diversas formas. O rito de São Marcos, que é de Alexandria, né? E o rito galicano. O rito galicano, que junto com o rito romano, é um dos 2 ritos do Ocidente. No Ocidente se usava até as portas de Roma outros ritos, que eram latinos, mas não romanos, galicanos. Ele seria então derivado do rito de Antioquia, que foi trazido, essa é uma das teorias, né? Foi o bispo de Milão, Auxêncios, no século IV, ele era da Capadócia. Crianças, onde fica a Capadócia? Na atual Turquia. Falando isso é suficiente, né? Ou talvez tenha sido trazido por missionários que trouxeram a fé nos primeiros séculos para a Europa. Não se sabe exatamente. O fato é que a missa como era rezada em Antioquia. E os missionários, quando eles iam pregar em outro lugar, eles chegavam lá e rezavam a missa como? Começaram primeiro, sempre rezaram. Né? Então por isso que os lugares, as sedes patriarcais, influenciavam muito por isso, porque dali saíram os missionários. E os missionários levavam a missa da forma como eles estavam, óbvio. Após um período, século VI, VII, VIII, de parcial amalgamação com o rito romano acabou prevalecendo no Ocidente. A gente vai estudar como é que isso foi feito. Porque o rito galicano, ele não foi suplantado, não foi proibido, não foi extinto. O que aconteceu foi uma fusão natural, onde o rito romano ia, sobretudo por causa de Carlos Magno, Peno Breve e depois Carlos Magno, ia sendo implantado na Europa de forma bem livre. Era tão livre
que quando São Gregório Magno mandou Santo Agostinho de Canterbury pregar para os ingleses, isso aqui tem uma carta dele. Quanto à missa, você ensina a eles o rito romano ou galicano, o que lhe parecer melhor. Vocês verem como... E o Papa rezava qual rito? Romano. E de todos, qual era o mais excelente? O romano. Qual tinha mais autoridade? O romano. O romano tinha mais autoridade por razões também teológicas, por causa da questão da epiclésia, que ele era o único rito que não tinha. Então, apesar de tudo isso, e apesar de São Gregório Magno ter feito a reforma da missa, reforma aqui entre aspas, ele dava liberdade aos missionários. Vocês veem qual era a postura de Roma em relação aos ritos. Né? Nunca proibindo aquilo que a igreja sempre fez. Nunca chamando de mal aquilo que a igreja sempre chamou de santo. Era a missa que o Papa rezava. Ele estava indo pregar para converter os saxões, os anglos, né? Que eram pagãos. Podia já ensinar a missa romana. Você ensine o rito romano galicano, o que lhe parecer melhor. Interessante, né? Então aqui, grava a força a ideia, mas é aqui o que foi acontecendo no passado do século. Grava a força a ideia de que o mais seguro em matéria litúrgica era seguir o que Roma, o que o Papa fazia. Apenas então, o que aconteceu com o rito galicano depois desses séculos todos? Né? Ele acabou de vez? Não. Ele foi proibido? Não. Todos os lugares da Europa que aderiram ao rito romano, aderiram livremente. Os únicos lugares onde o rito galicano sobreviveu foi em Milão, que é o rito ambrosiano, que os milaneses lá não queriam abrir mão do rito de forma alguma, chegou até a ter guerra, pegar em armas, não mudar a missa lá. Então você tem o rito ambrosiano. Nem foram os patarinos? Não, os patarinos eram... Acho que tem o fato de São Ambrósio, é muito influente. Claro, mas esse rito não era dele, você tem certeza que era dele, mas como tinha o nome dele, se acredita que era dele... E ele fez muito campo. Não, e depois a autoridade dele claro. Era uma coisa tremenda, né? Tirar Santo Ambrósio. É brincadeira. E também na Espanha, né, que é o rito moçárabe, que ficou aqui, inclusive essa aqui também é uma missa sendo rezada em Toledo, o rito moçárabe. E o Bracarei, também rito galicano. Também rito galicano. Né? Então ficou em Toledo e em Milão apenas. No final da Idade Média, havia o rito moçárabe apenas em Toledo. Depois o cardeal Ximenes pediu mais licenças para Roma, e agora acho que são 5 capelas em Toledo e uma numa outra cidade, se não me engano. Então aqui, o rito galicano. Aqui, o esquema do rito galicano. Vocês vão observar que muitos elementos que vocês vão ver aqui tem na missa romana, o rito romano. Por quê? À medida que foi feita essa fusão, o rito romano ia pegando para si elementos do rito galicano. Havia muitos trechos da missa, há muitos trechos da missa que nós temos hoje, tridentina, que vem do rito galicano. Então olha aqui, a entrada do clero, uma antífona é cantada, é um introito. Por que surgiu o introito? Porque toda a missa era solene. O padre, o sacerdote, enquanto ele saía da sacristia, para ele chegar até o altar, eles iam então numa procissão, num cortejo. Algo tão solene, se é feito em silêncio, perde a sua solenidade. Então, por conta disso, por uma questão prática, se colocou um canto para ser cantado enquanto o padre, o sacerdote, está vindo da sacristia para o altar, que é o introito. O diácono pede silêncio, o celebrante diz aos fiéis: Dominus sit semper vobiscum. A resposta é de Espírito Santo. Ele está no meio de nós. Aí depois aqui se cantava o triságio, que é cantado agora na Semana Santa, né? E aqui eu achei engraçado, porque se cantava o triságio em grego, né? Agios Otheos, Agios Kyrios, Agios Atanatos. E depois, Kyrie eleison, Santos Deus, Santos Fortes, Santos Imortais, Miserere nobis. 3 garotos cantavam o Kyrie eleison 3 vezes. O coro então cantava o Benedictus.
Depois da leitura vai ter de novo o trisagio. Ora, o Kyrie da missa, na reforma que foi feita em 69, de 3 Kyries caiu para 2. Com o argumento de que se estava, primeiro, retornando à liturgia como era nos primeiros séculos, que nunca foi assim, a gente está vendo. Segundo, para eliminar repetições desnecessárias da liturgia. Então aqui nós vimos que havia ainda mais repetições do que há hoje. Sabe que era desnecessário mesmo? Depois daqui tinha a coleta, a leitura das profecias, uma epístola e um evangelho. Depois da epístola se cantava o Benedito, etc, etc. Os catecúmenos são dispensados. Missa dos fiéis, ofertório, enquanto se canta um canto, chamado solos, encerrando com aleluia. Em alguns locais, os fiéis apresentam os dons, o celebrante reza sobre os dons, uma oração secreta. Tudo isso aqui veio para a missa rito romano. O memento dos vivos e dos mortos são lidos, a oração é feita por eles, o ósculo da paz com uma oração. Aqui é o anáfora, que se inicia com o sursum corda, vai começar a oração litúrgica, né? Você tem o prefácio, os fiéis cantam os sanctus, o padre, você tem a consagração, invocação, ou epiclésia do Espírito Santo, se canta o Pai Nosso, para a comunhão, as participações dos caras em forma de cruz. Depois eu tenho o pós-comum. Então vê que a missa galicana, a gente encontra aqui muitos elementos que a gente tem no rito romano. Tá? E aqui então, o rito romano. O rito romano, a gente vê os escritos de São Justino, mostra que em Roma era usado o mesmo rito comum em todos os centros do cristianismo. Então não é que era uma coisa diferente dos demais. Eu lembro que no começo a liturgia era uma só. A partir do sacramentário gelasiano, tem uma cópia aqui, essa foto, são 3 dos sacramentários, que são essa compilação da doutrina dos sacramentos e da liturgia. O mais antigo deles é de Gelasiano, que não, parece que não foi escrito pelo Papa Gelásio, mas ele é chamado o Sacramentário Gelasiano, que é muito antigo, não se tem mais nenhuma cópia completa dele, e o autor diz que no Sacramentário Gelasiano estaria o rito romano, entre aspas, puro. Aquele rito romano sem nenhuma mistura de rito galicano ainda. Então o Sacramentário Gelasiano, ele tem, porque a partir do Sacramentário Gelasiano, a sua história, a história do rito romano é bem clara, né? Do período medieval, claro, a gente vai ter uma série de documentos, até São Pio V. A dificuldade a gente tem em encontrar informações no período entre o século II e o século VII, né? Entre o Sacramentário Gelasiano e o século II. O surgimento do rito romano é controverso, como eu falei para vocês. Ele possui, especialmente no cânon, algumas particularidades que o separa das liturgias orientais, do rito galicano e dos outros ritos da cristandade. E chama a atenção a autoridade que ele tem. Porque um rito, de todos os ritos da igreja, o que era celebrado na menor porção possível do cristianismo, que era só em Roma, em não mais nenhum lugar, como é que esse rito, que autoridade ele tinha para poder suplantar o rito galicano, né, não acabando com ele, mas assimilando partes que eles tinham, e acabou se tornando o rito de todo o patriarcado humano, ou seja, de todo o Ocidente. É o rito católico, falo aqui entre aspas, porque os outros também são tão católicos quanto esse, mas por excelência, no sentido de que é o rito mais celebrado em toda a cristandade. Os católicos do Oriente são em número muito pequeno, né, os católicos do rito oriental. Assim, são alguns milhões apenas. Então, o rito romano tinha uma autoridade enorme. Os livros litúrgicos. Nos 2 primeiros séculos se usava só a Bíblia, eu já comentei isso com vocês. Não havia livros impressos. As orações eram ditas todas de cabeça, de forma improvisada.
as respostas dos fiéis eram por vezes de forma espontânea. Né? No século IV aparecem os ritos litúrgicos, os sacramentários. Então aqui estão os 3 sacramentários que eu comentei com vocês: o leonino, o gelasiano e o gregoriano. Fica uma confusão. O mais antigo é o leonino. O gelasiano já tem alguns elementos galicanos. E o sacramentário gregoriano, que é o último deles, que é aquele que é o grande responsável pela difusão do rito romano por toda a Europa. E esse vai ser usado por Alcuino. Há também outros, né, que não vão ter tanta importância, não vale a pena tratar deles aqui. Sobre a língua, falei alguma coisa no começo da palestra. No primeiro momento, nos primeiros séculos da igreja, a missa e toda a liturgia era em grego. Né? Aparentemente, em primeiro lugar a usar o latim foi a África. O Papa Vítor I era africano. Tudo indica que foi ele, quando ficou Papa, passou a usar o latim em lugar do grego. E do século II ao século IV, essa mudança é uma mudança muito lenta e muito gradual. A igreja vai deixando de ter o grego como a sua língua litúrgica no Ocidente e passa a ter o latim. Tá? O grego ainda é usado no Oriente e é usado nas missas papais. A missa que o Papa reza, ele tem alguns trechos que ele reza em grego, tá? Para mostrar que a igreja é universal, no Oriente e no Ocidente. A mudança da língua, claro, não implica uma mudança de rito. O rito continua sendo o mesmo. Contudo, o latim é diferente do grego. E cada língua tem, por assim dizer, uma personalidade. E aqui o autor faz uma observação bastante interessante, que ele fala: o latim emprestou ao rito romano seu estilo conciso, austero e objetivo, que acabaram se tornando marcas do rito romano. O rito romano era, deixa eu tentar colocar aqui de uma forma mais didática, ele era menos poético do que o rito galicano. O rito galicano vai dar essa contribuição ao rito romano, ele vai trazer elementos muito mais poéticos. Vai ser uma fusão muito boa. São João Crisóstomo teve uma derivação de Antioquia. É de Antioquia. Então, ele é muito mais poético. Sim. Com muito mais repetições, muito bonito também. Sim. Mas é outro estilo. Sabe? Deus que é bom e amigo dos homens. É, Uma coisa linda. Para alguns autores, a mudança da língua foi a real ocasião que ensejou a mudança do cânon. O cânon romano, eu comentei com vocês, tem uma autoridade enorme. Uma tal autoridade que nunca ninguém, nem santo, nem teólogo, nem concílio, nem papa, nem ninguém ousou encostar a mão. Né? A gente vai ver aqui, fica aqui, vai estar acabando. Então, algumas particularidades do rito romano. Em Roma, o ósculo da paz ocorria após a consagração. No Oriente, ele ocorria no início da liturgia dos fiéis. Uma antiga e constante tradição diz que São Gregório Magno foi o último a modificar o cânon. Então, ele não é o autor do cânon romano, foi o último a modificar. Ele colocou umas partes em ordem. Tá? Por exemplo, foi São Gregório Magno que faz o cânon terminar com o Pai Nosso. Né? Porque nessa carta para João Bispo de Siracusa ele fala, né, ele escreve a missa como ele rezava e fala: e o Pai Nosso é rezado logo após o cânon. Então, isso tudo faz parte dessa reforma que São Gregório fez. O Papa Virgílio, no século VI, acrescentou Proecclesia Conadunare, que é uma oração do Teígio. Então aqui, o cânon. Parece que o motivo, talvez o principal para o rearranjo do cânon foi a omissão, aparentemente por razão dogmática, da invocação do Espírito Santo, que é a epiclésia. Sua ausência no missal romano é única. Todos os ritos orientais têm uma epiclésia. A missa galicana também tem. A origem do cânon é ainda uma questão não definida. Se sabe que na época de São Jerônimo, ela já estava quase totalmente formada. Na época de São Gregório Magno, totalmente formada. Se tem nenhuma dúvida. Tinha tempo de São Jerônimo ou não tinha mais?
Não, acho que não, nunca teve. Ah, Eu acho que em Roma nunca teve. Ah, eu entendi que tinham mexido para tirar. Não, eu acho que em Roma nunca teve. Entendi. Então, para alguns, o cânon é o resultado da fusão de orações. Então, aqui são teorias. O autor citou uma série de especialistas. Né? Eu não dou o nome aqui porque acho que não mudaria nada. Para mim não mudou, para você não vai mudar, então vou ficar só com o que eles dizem. Né? Para alguns, o cânon é o resultado da fusão de orações rezadas pelo celebrante e pelo diácono. Então, aquela fala e responde, etc. Isso aglutinou-se numa oração. Para alguns, essa é a origem do cânon. Para outros, a fonte primeira do cânon romano devem ser buscadas na comparação da liturgia dos 8 livros das Constituições Apostólicas, pois, até meados do século IV, havia substancialmente uma única liturgia. Então, para alguns, tem que pegar as Constituições Apostólicas. Aquilo que apontar para a liturgia dos primeiros séculos, é ali que vai estar o cânon romano. Alguns afirmam também que o cânon romano é baseado no ritual judaico da Páscoa. Há quem defenda que o cânon romano pode ser encontrado na liturgia de Santiago, que era de Jerusalém. De fato, comparando os textos, verifica-se uma notável identidade, não apenas das ideias, mas até nas cláusulas e nas palavras. Pode ser até que seja um pouco de cada elemento desse. Quando e por que essas mudanças foram feitas? Não haviam ainda sido feitas quando Inocêncio I, século V, escreveu para Decêncios em 416. Elas foram feitas, pode-se afirmar com certeza, na época de São Gregório. Então a gente sabe que nós estamos prontos. Temos essas duas datas extremas entre as quais o cânon foi reagendado. Né? Para esse especialista aqui, o Papa Gelásio I foi quem fez essa mudança. Foi ele que fez a reorganização do cânon e deixou ele do modo como ele ficou no século seguinte. Uma constante tradição diz que o Papa Gelásio I foi quem compôs o cânon romano. Ele não compôs as orações que já existiam nos sacramentários, mas ele só as rearranjou. O motivo seria equiparar o rito romano com o de Alexandria. Pode ser. E por que toda essa importância do cânon? Puxa, o professor agora não fala muito do cânon. Talvez os garotos aqui fiquem surpresos. O cânon é o núcleo da missa. Cânon quer dizer regra. É a parte mais importante e essencial da missa. Dentro do cânon está a consagração. Então, a missa propriamente dita, o sacrifício, está no cânon. Por isso que o cânon nunca ninguém mexia. Nunca. O cânon passou, por exemplo, a Idade Média inteira sem que ninguém ousasse encostar a mão. O Papa Bento XIV, o maior canonista da igreja, no final do século XVIII, falou: desde São Gregório Magno, ninguém encostou no cânon. Então o cânon romano é aquilo que, assim, é a arca da aliança. Não encoste nem com boa vontade. Isso aqui é encostar e mexer naquilo que é de mais santo. Ninguém ousou mexer. São Gregório Magno, repito, não compôs o cânon. Não se sabe exatamente o que ele compôs. O fato é que o cânon sempre foi algo intocável. Algo diante do qual sempre a igreja se curvou. Duas etapas. É interessante ver que mesmo nesses, digamos assim, nesses rearranjos, não houve protestos. Alguém fez alguma coisa, ou que era esperado e que era muito comum. Ninguém fez protesto. Ninguém achou ruim. Exatamente. Nunca houve uma autoridade que se opôs. Tudo feito de forma natural. Duas etapas, então, podem ser distintas com razoável certeza. Primeiro, o texto do cânon em latim foi composto ou traduzido do grego. Isso produziu muitas das orações que conhecemos, mas em ordem diferente. Foi ordenado depois. Segundo, em algum momento essas orações foram rearranjadas, encurtadas, que elas tivessem sido encurtadas, de modo a formar um cânon gelasiano. Contudo, a gente não tem como saber exatamente com certeza do surgimento. Tá?
Depois de São Gregório Magno, então, em São Gregório Magno, aqui a gente já tem tudo muito documentado. A missa na época de São Gregório Magno foi Papa no ano 600. Ela já é uma missa muito parecida com a missa tridentina nossa. O autor fala que se nós fôssemos assistir uma missa na época de São Gregório, nós não iríamos estranhar. Assim, a gente ia notar a falta do credo, ia notar a falta da elevação, ia notar a falta de um ou outro detalhe, mas a missa era a mesma, a gente ia conseguir acompanhar tranquilamente. Tá? Então, São Gregório deixou a missa praticamente no estado em que se encontra atualmente 1912. Né? 3 mudanças feitas por ele: o uso do Kyrie eleison, o Ant Igitur e o Pai Nosso antes da comunhão. Constante tradição diz que São Gregório foi o último a tocar na missa, né, no canto. Posteriormente foram adicionados o Glória, no século VI. O Glória era só para as missas dos bispos. Ele vai entrar nas missas do século VI. O Credo vai entrar no século XI. O Kyrie, que veio do Oriente, vai fazer parte da missa do século V. As orações do ofertório e do lavabo são adições galicanas ainda posteriores. O Agnus Dei e o que é depois do pós-comúnio, exceto o Liber Saest, não são parte do rito romano original. Temos, portanto, como elementos puros de nossa missa, o introito, a coleta, a epístola gradual, o trato, o aleluia, o evangélico, a bênção, o canto do ofertório, a secreta, o prefácio, os santos, o cânon, o Pai Nosso, a paz, a comunhão, né? E depois o pós-comunhão. Pelo santo, esse aqui é do finalzinho de Isso. Exatamente. Para o ser terminar. Propagação do rito romano. Então, como é que esse rito, que era um rito tão restrito, apenas na cidade de Roma, dominou, por assim dizer, todo o Ocidente? Essa propagação vai começar já com um pequeno breve. Depois, Carlos Magno vai pedir para o Papa Adriano I um missal, porque Carlos Magno, ele quis dar ao Império uma grande unidade. Ele vai tomar uma série de medidas, né? Tanto de educação, e também do campo litúrgico, campo político, etc., também do campo litúrgico. Então ele vai pensar, e pensa de forma muito correta: se tivermos uma liturgia una, isso vai favorecer a unidade do Império. Qual liturgia convém para o Império? Aquela que o Papa reza. E ele escreveu para o Papa Adriano I, pedindo ao Papa que enviasse um missal, para que ele pudesse... exato, para que ele pudesse ensinar os padres, né, quem fez isso tinha o intuito, então, de ensinar todos os outros padres a rezar a missa daquele jeito, para rezar a missa como era em Roma. Só que quando esse missal chegou, havia lacunas, né? Havia algumas festas que não tinha naquele missal, né? Roma era Roma, não era o Ocidente inteiro. Então, Alcuino, que era o monge que estava ajudando Carlos Magno nesse trabalho, só resolver cobrir essas lacunas. E o que ele fez? Ele foi muito esperto, ele pegou aquilo que havia no missal galicano, aquelas festas que cobriam aquelas lacunas, e colocou no missal romano. Então, isso foi um dos pontos que fez com que esses dois missais acabassem ficando o missal romano, mas com elementos galicanos. Tá? Então, aqui, depois, São Bonifácio, quando foi converter os bárbaros da Alemanha, levou para lá também o missal romano. Já falei como foi na Inglaterra. A exceção foi a Espanha e Milão. Desde meados do século XI e XII, o rito romano eliminou todos os demais e tornou-se, com exceção de Milão e Toledo, o único usado no Patriarcado de Roma. Mas isso aqui vai acontecer só no ano 1100 e 200, muitos séculos depois. Como tudo foi feito de forma bastante tranquila. Tá? No
nem toda a influência sofrida do rito romano era de origem galicana. O rito romano também assimilou outros elementos. Então aqui, de origem não romana, temos procissões decorativas, bênçãos e muito do ritual da Semana Santa. Algumas adições foram feitas posteriormente. As orações ao pé do altar, que eram feitas antes na sacristia. As orações ao pé do altar vão ser só fixadas na sua forma atual por São Joaquim. O Glória, que foi gradualmente introduzido, o Credo, sobre o que eu já falei, as orações do ofertório e do lavabo foram introduzidas, que vieram do norte, né, da lei dos Alpes, não antes do século XIV, né, quase 1400. As orações do final da missa, o parte deu a bênção e o último evangelho foram gradualmente introduzidos durante a Idade Média. Então se viu que o missal estava sempre sofrendo alguma alteração. Sobre a missa baixa, comentei com vocês que toda missa era uma missa solene. A missa era uma missa com canto, uma missa que demorava. Os missais, então, havia 3 livros de tudo. Havia um livro, que era o livro do celebrante, que era o livro que o bispo ou o padre que rezava a missa usava, que continha simplesmente a parte do bispo. Havia um outro livro com as respostas, que ficava com o diácono ou com os padres que estavam ajudando a missa, e havia um terceiro livro, que era o livro de canto, que ficava com o coro. Então, cada um tinha um livro com a sua parte na missa. Não tinha um missal. Pode falar que fazer a missa para ninguém entender, manipular as pessoas, esses livros modernos. Como é que é? Os livros modernos falam assim, não, a igreja fazer missa em latim para deixar todo mundo alienado. É que hoje as pessoas Você falam latim. então, fazia missa para ninguém entender e dominar todo mundo. Como é que as pessoas não entendem que são dominadas? Eu não entendi, mas você deixava dominar. Hoje que eles oram em língua e ninguém entende, aí está certo. Né? Então, olha lá. No começo são missas solenes. E aí a multiplicação das celebrações, muitas pessoas passaram a pedir missas pelos defuntos. Então, aqui tinha uma questão teológica, né? A missa tem valor infinito. A igreja sempre entendeu isso. Mas a igreja também percebeu que quanto mais missas fossem rezadas, melhor. Óbvio. Segundo, muitas pessoas começavam a encomendar missas para os monges para rezar pelos defuntos. Então a necessidade de missas para serem celebradas aumentou bastante. Então, as missas, por exemplo, nos conventos, havia uma missa conventual de manhã. Depois os monges iam para suas celas e cada monge rezava na sua cela uma missa seca. A missa seca é a missa sem a consagração. Né? Por pura piedade. Mas a missa era uma só, uma pena, né? E a igreja percebeu isso. Então essa necessidade de atender o desejo dos fiéis, que encomendavam missas, essa compreensão da igreja, né? De que era muito melhor você ter dentro de um convento 100 missas por dia do que uma missa só. E foi daqui que a igreja então fez a missa baixa, que era ter a possibilidade de um padre rezar a missa ainda que só, ainda que sem ninguém. E aí foi que a igreja fez os missais de altar, que era um livro que continha tudo, a parte de quem reza, a parte de quem responde, de quem ajuda na missa, etc. Então, essa aqui é uma mudança que vai causar consequências enormes na igreja. No Código de Direito Canônico, na rotina da vida das pessoas e do clero. Vai ter um impacto até na própria arquitetura da igreja. Vão surgir os altares laterais por isso. No Oriente não existe altar lateral. No Oriente as igrejas têm um altar só. Que é o conceito de um sacrifício e um só altar. Não há altares laterais. Isso é uma coisa só do Ocidente. Porque havia necessidade de ter vários padres rezando missa ao mesmo tempo, como aqui nesse mosteiro. Tá vendo?
Então aqui, no Oriente, nada que correspondia à missa baixa, não há nada que corresponda. O missal de São Pio V reconheceu a missa baixa e estabeleceu a sua ordem de forma definitiva. A missa seca vai começar a ser em 1333, rezada. Por que, André? Por essa questão meramente piedade, porque não podia rezar a outra missa, né? Então se fazia a missa sem o sacrifício. Havia também a missa náutica. O que era a missa náutica? Era uma missa seca que se rezava nos barcos. Às vezes eu estava em grandes tempestades e o barco chacoalhava tanto que se tornava praticamente impossível rezar a missa sem sacrilégio, né? Sem derramar as sagradas espécies. Então o padre rezava a missa no barco sem consagração, chamava missa náutica. E houve também o abuso, que é chamada missa bifaciate ou trifaciate, que aqui era uma malandragem, né? Como era essa malandragem? Então, os fiéis que encomendavam muitas missas aos padres, o padre tem uma obrigação moral enorme. O Michael Davis diz que provavelmente não existe pecado mais grave que um padre possa cometer do que não rezar a missa que lhe foi encomendada. É um negócio muito sério. Aí eu entendi o comportamento de alguns padres para os quais eu encomendava a missa, como eles levavam aquilo a sério. Então você tinha padres que tinha lá 2, 3 missas para rezar. Então ele começava a missa numa intenção. Quando chegava no cânon ele parava. Aí ele começava de novo a missa naquela segunda intenção. Chegava no cânon ele parava, começava a missa de novo na terceira intenção. Chegava no cânon ele rezava o cânon, a consagração, etc. E sossegava na sua consciência pensando, eu rezei isso aqui foi tolerado pela igreja, porque óbvio ele rezava uma missa só. Isso é um abuso, isso aqui a igreja condenou. Né? Algumas variações que ocorreram na Idade Média. Né? Dificuldades de comunicação levaram a particularidades regionais. Igrejas mais importantes influenciavam outras. Então, vou dar um exemplo. Um reles exemplo. Imagine que nós estivéssemos na Idade Média. A festa de São Paulo, 25 de janeiro, naturalmente seria celebrada com muito mais relevância aqui do que no Rio de Janeiro. Então isso fazia com que algumas festas durante a Idade Média, em determinadas catedrais ou dioceses, ganhassem maior relevância. E aí o bispo acrescentava uma oração. Isso, fazia uma oração, e depois aquilo ficava, e depois é costume mesmo, ó, desde que eu sou criança é assim, aí ficava padre, continuou conversando daquele jeito. Então a gente começou a ter, embora fosse tudo rito romano, tudo a mesma missa, nós tínhamos uma outra particularidade numa outra igreja, numa outra diocese. Depois, algumas igrejas tinham muita ascendência sobre outras. Então, aquilo, sei lá, imagina, aquilo que se fazia na Notre Dame de Paris, devia ter muito peso para as outras igrejas. E isso acabava, então, fazendo com que você tinha pequenas alterações litúrgicas numa outra região. Tá? Algumas, já falei aqui, a sequência. A sequência de cores litúrgicas é posterior. Na Idade Média não havia uma uniformidade nessa matéria. Contudo, nenhum bispo medieval ousou tocar na sagrada oração eucarística, no cânon. O cânon era, palavra por palavra, o mesmo que o nosso. Esse o nosso é 1912. Né? Por que eu friso isso? Porque em 1962, o Papa João XXIII mudou, tocou no cânon. A gente vai pegar, eu vou mostrar para vocês rapidamente as mudanças que a missa sofreram no século XX, acrescentando São José no cânon. Ele era muito devoto de São José, né? e acrescentou São José no cânon romano. Então o cânon que nunca ninguém ousou tocar, foi tocado. Né? E arrumaram um bom motivo, né? São José. Então quem aí tem coragem de ser contra? Né? Temos que ser contra, claro, porque se o cânon nunca foi tocado. Depois a missa, eu vou mostrar daqui a pouco um slide que mostra, ela foi sofrendo uma série de mudanças. Sempre circunstanciais, mas já provocavam nas pessoas a ideia de que a missa não é mais algo intocável. De repente, mudaram o ordinário da missa. Tiraram o segundo conflito. Aí já é mudar o ordinário da missa.
Não é mais uma mudança circunstancial. E aí na cabeça do povo fica, pode mudar inclusive o ordinário da missa. Aí daqui a pouco muda o cânon, tudo bem, estava mudando tudo mesmo. Aí daqui a pouco muda a missa, né? E proíbe a missa que é uma regra antes. Então foi um processo, e aqui eu os convido a comprar o livro Bombas e Lojas de Litúrgia, que vai mostrar isso aí, de alguma forma. São Pio V, vou falar muito rapidamente, porque isso aqui é a aula da aula. Os protestantes haviam atacado muito a liturgia, eles eram contra a noção de sacrifício, a missa não era sacrifício, era ceia. Eram contra o ofertório. Por que contra o ofertório? Porque o ofertório, pega depois das orações do missal, no ofertório, embora o padre esteja oferecendo pão e vinho, ele já fala de tal maneira que ele praticamente está chamando aquilo do corpo de Cristo. E chama de hóstia. Hóstia quer dizer vítima, não chama de pão. Então, mostrando que ali é um sacrifício que vai se tornar um propiciatório. Então, essa ideia, que isso aqui para os protestantes é a pior das heresias. E depois da presença real de Cristo, que eles se opõem também. Em reação, então, o Concílio de Trento vai determinar uma reforma da missa, que não era bem uma reforma, era simplesmente um estudo de erros. O objetivo não era criar um novo missal, mas restaurar o existente de acordo com o costume e rito dos santos padres. O trabalho vai ser concluído por São Pio V, que vai promulgar em julho de 1540 o missal na Bula Coprimum, em 70, na Coprimum Tempra. Todos os demais missais deveriam ser abandonados. A exceção foi feita aos ritos que pudessem comprovar a existência de pelo menos 2 séculos. Isso permitia a manutenção dos ritos dominicano, carmelita e cartucho, que são ritos romanos, com algumas especificidades. Por que o Papa deixou? O confítor dos carmelitas é um pouco diferente, né? Deixou porque existia mais de 200 anos. Se existia mais de 200 anos, é suficientemente distante do veneno protestante para a gente ter uma segurança de que não está contaminado. O Papa colocou essa data de corte aí de 200 anos por isso, para ter certeza que não estava contaminado pelos protestantes e também por Wycliffe, João Hus, etc. Todos aqueles que precederam, tá? A exceção foi em Toledo, como eu já comentei. Posteriores revisões deste missal do nosso rito romano, tá? Depois de São Pio V, o missal romano passou por 3 reformas. Reformas entre aspas. Clemente VIII, no século XVI, ele vai organizar uma comissão para fazer correções dos textos bíblicos. Basicamente, para colocar na liturgia os trechos da Sagrada Escritura da Vulgata. Tá? Então não é uma reforma litúrgica, longe de ser. Hein? Depois Urbano VIII vai fazer uma comissão para esclarecer rubricas. Tinham coisas que São Pio V tinha determinado e que não sabia direito como fazer. Então ele monta uma comissão para estudar e responder as questões referentes à rubrica. Não está mudando nada da missa. Depois Leão XIII, no século XIX, a Congregação para os Ritos reduziu algumas festas, uma questão meramente de calendário, e simplificou o calendário litúrgico. Algumas correções de rubricas foram feitas para colocá-las de acordo com as decisões tomadas por Urbano VIII. De novo, são reformas... Calma aí, Alex. Não me atrapalha. São reformas muito... O Alex me fez perder o fio. São reformas entre aspas, porque ele não mexeu na missa. Pelo contrário, era para deixar cada vez mais de acordo com os santos padres. O rito romano, São Pio X. São Pio X não fez uma reforma da missa. Fez nada. Né? Fez uma revisão relacionada ao canto litúrgico, para evitar abusos que se havia com óperas, etc., na missa. Né? Deixando o enfatizando o gregoriano, permitindo a polifonia, mas tirando os abusos em matéria de música. Rito romano vai ficando então unânime, mesmo nos locais onde havia outros ritos autorizados por São Pio V. A partir do final do século XVII, os bispos franceses, e aqui já é uma coisa perigosa, desobedecendo o Papa, autorizaram novos missais e breviários para suas dioceses. Eles eram galicanos, defendiam que o Papa não mandava na França, o Papa só manda na Igreja Universal para assuntos de fé.
na questão de administração da igreja, o Papa não manda na França. Então, os gallicanos e os que vão fazer a Revolução Francesa depois, eles autorizam um missal francês. E é por causa disso aqui que Dom Guéranger, no século XIX, vai começar o movimento litúrgico, para tentar restabelecer na França, no século XIX, depois da Revolução Francesa, o rito romano, porque os franceses lá rezavam o rito deles. Tá? É um absurdo. Depois aqui, mais século XX. Pio XII também autorizou algumas mudanças. Em 51, a restauração da vigília pascal, que passa da manhã para a noite, como era antigamente. Em 1955, faz uma revisão das rubricas, sobretudo do calendário. Em 1955 também, uma reforma das cerimônias da Semana Santa. Ele tinha feito também uma reforma dos Salmos, né, da tradução dos Salmos, mas que ele deixou livre para os padres usarem o Antigo ou o Novo como deveria. Depois o Papa João XXIII, escrevi errado aqui, João XXIII, em 1960, fez reformas de rubricas, né, sobretudo do calendário. Em 1960, aqui já fez uma mudança grande, tá vendo? A omissão do Salmo Yudicabê e do último Evangelho em algumas circunstâncias. Então aqui já começa a mudar, não calendário, não rubrica, muda o ordinário da missa, né? Dando ao povo a ideia de que a missa pode mudar. E depois a abolição do segundo confídero, ou seja, a mudança do ordem da missa, e em 62 a adição do nome de São José no cânon da missa. Tá? Conclusão. O nosso cânon, que é o cânon romano, ele é intocado, bem como todo o esquema da missa. Isso aqui em 1912, que o autor escreveu. Tá? O nosso missal é o mesmo de São Pio V. A comissão que fez a reforma do missal no século XVI foi muito escrupulosa com São Pio V para manter aquilo que a igreja sempre tinha. Essencialmente, o missal de São Pio V é o sacramentário gregoriano, aquele que o Papa Adriano I mandou para Carlos Magno e para Alcuino, que por sua vez é formado do livro gelasiano, o sacramentário gelasiano, que se baseia no sacramentário leonino, que é aquele do século V, né, que já tem o rito romano. Encontramos orações do nosso cânon no Tratado de Sacramentos, de São Jerônimo, no quarto. Portanto, a nossa missa retoma, sem mudanças essenciais, a época quando ela se desenvolveu a partir da liturgia mais antiga de todas. Ela ainda possui o perfume daquela liturgia, da liturgia da igreja desde o século I. Não há em toda a cristandade, isso aqui o autor termina dizendo, e é muito verdade, não há em toda a cristandade todos os ritos, o rito de Antioquia, são ritos muito bons e santos, hein? Não existia aqui uma competição de santidade. Mas o que ele diz aqui é muito verdade. Não há em toda a cristandade, não no Ocidente, em toda a cristandade, outro rito tão venerável quanto o nosso. Então, o nosso rito, o rito tridentino, aquele rito que a igreja usou e usa há 2000 anos, é de todos os ritos o mais venerável. Tá? Então é por isso que o padre Faber diz, né, que é tão bonito, que a missa, né, a nossa missa, ela é aquilo que é de mais belo deste lado do céu. Né? Do outro lado do céu, a gente tem também uma liturgia, mas aí tem Deus, etc. Desse lado do céu, o que tem de mais bonito é a missa, a liturgia romana. Né? Alguma dúvida? Diga, Robson. Você comentou que o Papa Vítor I mudou do grego para latim. Né? Isso. Então, nessa época que foi feita a mudança, o latim era a língua do povo, não era? É a língua do império, Robson. A língua do povo, por assim dizer, era o grego. A língua, a língua internacional era o grego. Era o koiné era um grego, koiné quer dizer comum. Era a língua, um grego popular, mas a língua internacional, a língua franca era o grego. A língua que se falava na rua, Robson, era o grego. Era essa koiné, mesmo em Jerusalém. Então ficou mais conveniente usar o latim para não sofrer mudanças de interpretação. Isso eu não saberia dizer, precisaria ver historicamente, mas a língua que se falava na rua, mesmo em Jerusalém, por isso que quando o nosso Senhor fala com Santa Maria Madalena em grego,
Ela não percebe que ela pensa que é o jardineiro. E quando ele fala com ela em aramaico, que era a língua que os judeus usavam em casa, aí ela percebe. Mas a língua da rua era o grego. E o latim tem uma série de vantagens, né? Tem uma aula que eu trato só sobre o latim, vou ver se eu dou um dia lá para nós. Uma aula curta, mas é bem boa, que mostra o porquê do latim e quão mal foi o combate ao latim. Como a igreja perdeu com isso. Alguém tem alguma outra Hoje em dia pergunta? todo mundo sabe disso nas empresas, né? Toda empresa tem todo mundo falar inglês. Isso. Toda empresa tem todo mundo falar inglês. Diga. Profesor, no sé si usted sabe, pero yo quería preguntarle, ya que habló del canon, ¿de qué momento y por qué pasó de ser el canon en voz alta a ser en silencio? Então, o cânon, quando ele começou a ser rezado em silêncio, exatamente eu não sei, mas isso é uma coisa muito antiga. Porque sempre na liturgia se foi muito claro que a participação dos fiéis era algo acessório, que a missa não era rezada pelos fiéis. Então, alguns trechos da missa, sempre o padre rezou sozinho, por assim dizer, porque era só ele que rezava. Então, algumas orações o padre faz em silêncio, outras ele faz em voz baixa, e o cânon sobretudo. Então, o cânon, quem combatia o cânon ser rezado em voz baixa eram os protestantes. Isso na reforma de 69 caiu. Hoje, toda a missa tem que ser rezada em voz alta. Inclusive, o manual diz que o cânon tem que ser rezado em voz alta como... como é que é? Como... Ele gosta de essência narrativa. Não, mas ele fala de outro modo. Como é próprio da sua natureza. E não explica como é a sua natureza. Mas eu estou usando uma natureza narrativa. Então, o cânon é de tempos imemoriais, que ele sempre foi rezado em voz baixa. Recientemente, en el libro Espíritu de la Liturgia, el cardenal Ratzinger hace una defensa del canon en voz baja. Y recientemente también el cardenal Sara hace un elogio al silencio y entre ellos hace el elogio al canon en voz baja, recomendando que incluso en el nuevo, aquellos que quieren hacerlo, hagan en voz baja, diciendo que Dios se hace presente. Y toda vez que Dios se hace presente, y en el momento más importante que Dios se hizo presente, que es en la Natividad, se hizo presente en voz baja. Bom argumento, hein? Excelente Sim. argumento. Muito bom Paulo vai argumento. dizer que é importante escutar a Deus. É o momento do encontro com Deus, para escutar a Deus. Essa passagem aqui não é bem clara, mas o difícil é saber mesmo, enfim, a não ser com os apóstolos, quando é que o cânon não foi rezado em voz baixa. Você pega os baldaquinos da igreja, explicou o padre Almir, que era um grande especialista, né? Você note que os catecúmenos saíam da missa, porque tinha certas coisas que podiam nem ver. Agora, a consagração, quando não era em voz baixa, e havia uma grande unidade, uma grande uniformidade de ritos, havia o baldaquino, se fechavam as cortinas. A gente tem no Mosteiro de São Bento o baldaquino com as hastes, não tem mais a cortina. Quando o padre ia consagrar, se fechavam as cortinas, naturalmente a sua voz abaixava. Não se se escutava. fecha até hoje. No Oriente até hoje. Fecha até hoje. Né? É que Então, também para preservar aquele momento. Quando não houve Não é. mais essa estrutura, o cânon passou a ser É claro que voz não se baixa. fechava para a pessoa poder gritar mais alto e se ouvir a cortina fechada. Claro, seria Seria um contrassenso. contrassenso. E é importante isso. Há trechos da missa que, se eu escutei ou não, eu fiel, não muda nada. Isso aqui é importante. Que hoje, se quiser vir em voz alta, uma porque quer dizer que é uma narrativa, não é mais um sacrifício que é renovado. Mas também porque para insistir que o povo é sacerdote. E se eu estou rezando a missa, como é que eu não estou falando junto, eu não estou ouvindo? Eu tenho que participar. Fala alto aí, por favor. E não fica de costa para mim, não. Entendeu? Eu estou rezando. Eu sou sacerdote. Vou ver se tá tapado. Alguém tem outra pergunta? Otávio Monteiro, alguma pergunta? Se ninguém tem pergunta, então vamos rezar, padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,